A Bíblia ela foi modificada ao longo dos séculos? Você já ouviu alguém dizer: a Bíblia foi alterada várias vezes. Ninguém sabe o que os autores originais escreveram. Essa é uma das críticas mais comuns feitas contra o cristianismo. Mas será que isso é a verdade? A Bíblia que temos hoje é confiável ou ela foi modificada ao longo dos séculos? Nesse vídeo, vamos analisar as evidências históricas e descobrir se podemos confiar nas Escrituras Sagradas. A origem dessa acusação é que muitas pessoas imaginam que a Bíblia passou por tantas cópias, tantas traduções e alterações, que a sua mensagem original teria se perdido. A ideia é mais ou menos o seguinte, mais ou menos assim. Os autores escreveram os textos originais, alguém copiou, depois outra pessoa copiou a própria cópia e depois fizeram novas cópias durante séculos. E no final ninguém mais sabia o que estava escrito lá no começo. Mas será que os fatos apoiam isso? Como os textos bíblicos eram preservados? Antes da invenção da imprensa, todos os livros eram copiados manualmente. Isso não acontecia apenas com a Bíblia, mas com qualquer obra da antiguidade. Os escribas judeus, por exemplo, eram extremamente cuidadosos ao copiar os textos do Antigo Testamento. Eles contavam as letras, as palavras e linhas para quê? Para evitar os erros. E já no Novo Testamento, milhares de manuscritos foram produzidos e preservados ao longo dos séculos. E é justamente essa enorme quantidade de manuscritos que permite aos estudiosos comparar os textos e identificar pequenas diferenças entre as próprias cópias. Existem diferenças entre os manuscritos? Sim, existe. Seria desonesto negar isso. Existem diferenças entre alguns manuscritos bíblicos, mas aqui está o ponto-chave, o ponto importante. A grande maioria dessas diferenças envolve erros de ortografia, ordem de palavras ou detalhes que não alteram o significado ali do texto. Nenhuma doutrina central do cristianismo depende de uma passagem duvidosa. A divindade de Cristo, sua morte na cruz, sua ressurreição e a salvação pela graça aparecem repetidamente em diversos textos. Ela aparece várias vezes em vários textos. E o que a arqueologia descobriu? Um dos exemplos mais impressionantes são os manuscritos do Mar Morto. Esses documentos foram encontrados em cavernas ali próximo ao Mar Morto e contém cópias de livros do Antigo Testamento, com mais de 2.000 anos de idade. E quando os estudiosos compararam esses manuscritos antigos com as cópias mais recentes, eles descobriram que o texto havia sido preservado com uma precisão extraordinária. E isso demonstrou o cuidado dos judeus na transmissão das escrituras. Como eu disse, os escribas, eles tinham cuidado ali em escrever cada detalhe. Havia temor dentro do coração deles para estar fazendo a cópia dos textos sagrados. E as traduções? Algumas pessoas afirmam a Bíblia foi traduzida tantas vezes que perdeu até o seu significado. Mas isso não é verdade. As traduções modernas não são feitas a partir de outras traduções. Elas são produzidas diretamente dos manuscritos hebraico, aramaico e grego. Por isso, quando você lê uma boa tradução da Bíblia, está tendo acesso ao conteúdo preservado nos manuscritos originais. E o que dizem os estudiosos? Mesmo os estudiosos que não são cristãos, eles reconhecem que o Novo Testamento possui uma quantidade de manuscrito muito superior
a maioria das obras da antiguidade. Isso permite reconstruir o texto original com um alto grau de confiança. Se nós aceitamos a confiabilidade de obras históricas antigas, há fortes razões para também levarmos a sério a preservação dos textos bíblicos. Nós levamos em consideração obras de Aristóteles, de Platão, obras que são clássicos nos dias de hoje. Nós vemos grandes obras. Nós também temos que levar a sério a palavra de Deus, a preservação dos manuscritos antigos. Temos base para isso. Então a Bíblia foi alterada ao longo dos séculos? A resposta é não da forma como os muitos imaginam, como muitas pessoas falam por aí sem pesquisar. Sim, existem pequenas variações entre manuscritos, que é algo normal, em documentos que foram copiados manualmente. Mas as evidências históricas mostram que a mensagem essencial das Escrituras ela foi preservada de maneira extraordinária. A Bíblia ela continua sendo o documento mais antigo e mais bem preservado da história. Por isso, a verdadeira questão não é se podemos confiar que a Bíblia chegou até nós, a verdadeira, a Bíblia original, escrita pelos servos de Deus. A verdadeira questão, no caso, é o que faremos com a mensagem que ela transmite. Se Deus realmente falou, como nós cremos, através das Escrituras, então não basta apenas acreditar que elas são confiáveis. Precisamos ouvir e obedecer a sua mensagem. Se esse vídeo ele foi útil para você, deixe o seu like, se inscreva no canal. Instituto Teológico Fé Razoável, para que o algoritmo ele entenda que este conteúdo é relevante. Ainda que nós estamos crescendo, você, irmão, você, irmã, vai me ajudar para que alcance mais vida. Essa é a minha oração, que esses vídeos, esse pequeno estudo que eu passo, ele alcance vidas, ele alcance servos de Deus, que muitas vezes não tem condição para estar adquirindo um curso. Ainda que nós temos cursos disponíveis para quem quer adquirir, mas o motivo principal de nós estarmos aqui é que esse conteúdo chegue a pessoas, principalmente leigos na fé, e que ele seja edificado através disso e que através da palavra de Deus, através dos ensinamentos, ele se desvie do erro e passa a acreditar naquilo que de fato é a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.